Olá, povo de Deus! Seja mais uma vez bem-vindos, líderes em Israel. Sim, vocês são líderes. Você deve ser um líder no Israel do Senhor. E a lição aqui traz o título Líderes em Israel. É a lição número 13, é o último estudo do nosso guia sobre Esdras e Neemias. Vamos estudar ali, vamos fazer um arremate, um resumo das principais ações, dos principais pontos de liderança destes dois homens. E a lição foi intensa, né? Essas últimas 13 semanas foram intensas. Nós estudamos profecia, história, arqueologia, estudamos ali predestinação, reavivamento e reforma, estudamos música, né, a guarda do sábado, dízimos, casamentos, tudo isso aqui sendo retirado, sendo extraído, né, aplicações feitas com base na história de Neemias, e a própria história de Esdras e Neemias exigiu de nós, porque não é uma história tão conhecida. Mas chegamos ao final deste estudo e vamos agora para a lição de Daniel, estudarmos a parte histórica do livro, né, também nos exigirá conhecer um pouco ali da cronologia dos reis da Babilônia, e também a parte profética, que exigirá muito de nós. Você está preparado? Você já adquiriu sua lição? Você, professor, já verificou se todos na classe já adquiriram a lição? Nem todo mundo compra a lição, então você precisa talvez comprar a lição do próprio bolso, como fez Neemias, e suprir ali espiritualmente todos da sua classe. Você precisa incentivar. É um novo ano que se inicia. É agora que nós vamos fazer o nosso pacto aqui, renovar os nossos votos e estudar a lição. E como não será maravilhoso começar o ano estudando o livro de Daniel? Vamos aqui estudar a lição cada manhã, a cada dia. É um novo ano que se inicia. A vida precisa, né, ser nova, novos votos, novos objetivos, novos propósitos. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Agora, os ganhadores dos livros, os restauradores, ainda não entraram em contato comigo. Quem são eles? Alessandro Souza e Rosa Souza, viu? Família Souza com tudo aí. Não sei se são parentes, eu acho que não, que os comentários estavam muito distantes uns dos outros. Alessandro Souza e Rosa Souza, entre em contato conosco ainda esta semana. Se você não entrar em contato conosco nos próximos dias, então nós teremos que fazer sorteio aí dessas obras para outras pessoas serem abençoados, ok? Vamos à nossa lição? Líderes em Israel. Aqui na parte de sábado está falando que Esdras e Neemias são exemplos. Exemplos de quê? Exemplos de liderança. Nós não temos aqui que colocar para os nossos filhos, né, o bonequinho do Batman, do Homem-Aranha, o filmezinho não sei o que da Disney, do Thor, do Super-Homem, da Mulher Maravilha e do vilão e do Aquaman e essas coisas todas. Sabe por quê? Porque depois ele não lembra da história da Bíblia, porque é mais envolvente. Você vê ali o cinema em 3D, com efeitos especiais, né? Do que você ler um texto antigo, que foi escrito em hebraico, traduzido para o português, um texto arcaico. Ele vai perdendo a animação, a empolgação pelas histórias da Bíblia. Ele vai ficar querendo só ver os heróis falsos, que não existiram. É muito fácil diante das câmeras do cinema fazer isso e aquilo, mas eu quero ver na realidade, a realidade que deve ser a nossa preocupação. Devemos ler as histórias da Bíblia e deixar que a nossa imaginação se apodere de cada cena. Esse é o exercício que os nossos filhos devem fazer, tendo Esdras e Neemias como os nossos exemplos. E os adultos também devem ter isso como exemplos. Então, pai, crie nos seus filhos a ideia de heróis, mas os heróis da Bíblia. Aqueles você não deve nem ter em casa, ok? Aqueles não devem ser assistidos, lembrados, porque são heróis falsos. Normalmente, eles lembram aí, né, são deuses pagãos, né? Vamos pegar ali o Aquaman, né? Está em voga aí, eu vi que está em cartaz. Ele lembra do deus peixe, Dagon, ó, Dag em hebraico é peixe, ali o deus que era meio peixe, meio homem, ok? Então esses super-heróis, eles lembram as coisas das trevas, né? Não existem, vamos ficar com os heróis bíblicos, é isso aqui, líderes em Israel. E o que era a diferença na vida de Esdras e Neemias? A palavra de Deus era central na história desses líderes. Eles viviam de toda a palavra que saía na boca de Deus. Isso aqui é
principal lição desse trimestre. Estarmos baseados em um assim diz o Senhor. Vamos aqui, ó. Domingo, a influência dos líderes. Pergunta 1. Que exemplos de liderança podemos encontrar nos textos a seguir? Porque eles foram bons ou ruins? E aqui a lição citou 5 histórias e eu vou destacar apenas 4. Não que nós vamos contar todas as histórias, mas o importante é ter uma visão panorâmica do que o autor da lição quis ao selecionar justamente esses exemplos. Então vou destacar aqui Roboão, Josias, Débora e Acabe. Roboão e Josias, 2 reis. Débora e Acabe, eu não selecionaria Débora e Acabe, mas eu selecionaria Débora e Jezabel. Por quê? Porque eu tenho 2 reis aqui, um bom, um ruim. Ou seja, mesmo sendo rei ungido do Senhor, você pode ser bom ou pode ser ruim. Agora você tem também uma liderança feminina, liderança de Débora e liderança de Jezabel, quando a liderança masculina era fraca. As mulheres, realmente assumam o papel. Homem, se você não assumir o seu papel na família, sua mulher tem que se impor e ela tem que puxar as rédeas aí, porque você está sendo um líder fraco, como foi aqui. Vamos então ter essa visão panorâmica da parte de domingo. Roboão não deu ouvidos à sabedoria dos mais velhos. Os mais velhos falavam, olha, se você fazer um recuo aqui, cobrar menos impostos, esse povo vai ser fiel a você, como foram os seus pais. Não, eu quero ouvir aqui os meus amigos de colégio, os meus amigos de ginásio, eles são mais legais, esses meus amigos aqui são mais divertidos, eles são mais frívolos, mais fúteis, e eles falaram umas palavras aqui, olha, você tem que dar chicotadas no povo, e é assim que é, se você for manso, aí vão pisar em você. Deu no que deu, as tribos se separaram. Mas temos aqui também um outro exemplo de rei, que foi um rei bom, um rei que realmente foi firme. Perceba aqui a nuance. Os amigos falaram para Roboão ser firme no momento onde ele deveria recuar. Mas aqui onde todos recuavam, Josias foi firme. Devemos refazer a nossa aliança com Deus, devemos quebrar todos os ídolos, devemos acabar até com os ídolos que estavam nos altos, devemos extirpar a falsa adoração da casa de Deus e devemos aqui restabelecer, reavivar o povo segundo os costumes impostos na lei de Deus. 2 reis, 2 pontos de vista diferentes. Um bom, outro ruim. Agora vamos aqui para Débora e Acabe, que não seria Acabe, seria Jezabel. Baraque não teve fé suficiente quando Débora falou, você vai para a guerra. Ele falou, não, eu só vou se você for comigo, Débora. Ela falou, então, já que você quer que uma mulher vá com você, você não terá vitória. Quem lhe dará a vitória será uma mulher. Então, quem matou Cícera foi uma mulher, Jael. Tá. Acabe e Jezabel. Acabe teve muitas conquistas. A arqueologia nos diz que ele foi um rei que possuía muitos carros, muitos guerreiros. E ali no norte de Israel, ele teve conquistas importantes. Ele liderava uma coalizão de outros reis contra a Síria. Mas, quando houve uma questão com Nabote, ele foi em casa, ficou triste, reclamando, e a mulher dele falou, se impõe, você é o rei, você é um homem. Homens e mulheres, quando a liderança do lar for fraca, quando os homens forem fracos no lar, as mulheres vão se impor, elas têm o dever de se impor. Aqui Débora se impôs e Jezabel se impôs, só que se impôs para o mal, ok? O que você percebe aqui? Que quando tem uma liderança masculina fraca, as mulheres devem tomar a frente para o bem. Débora tomou a frente para o bem, mas Jezabel tomou a frente para o mal, ok? Segunda-feira, o mal aos olhos do Senhor. E aqui ele nos dá outros exemplos de reis que adoraram a Deus de uma maneira errada. Nós temos Jeroboão e seus seguidores, nós temos Jeoacás, que andou nos pecados de Jeroboão. O que são os pecados de Jeroboão? É uma apostasia média, não é uma apostasia dos pecados de Acabe. A casa de Acabe é a adoração a Baal. Jeroboão é a adoração ao bezerro de ouro. Adora-se a Deus por intermédio de uma imagem de escultura. Estou adorando a Deus, mas estou adorando a Deus de um modo que Deus proibiu. Mas estou adorando a Deus aqui, entendeu? É uma adoração vã, adoração ao Deus verdadeiro de uma maneira que ele não pediu. E você percebe que quando os reis de Israel eram bons, os reis de Judá eram bons,
O povo seguia nas pegadas desses reis. No norte não teve nenhum rei bom. No sul você teve alguns bons, outros tantos ruins. Isso nos dá uma lição tremenda. Pai, se você for bom, a tendência é que os seus filhos e a sua esposa sigam na sua liderança. Se você não for bom, se você não faz o culto, que exemplo você vai dar para os seus filhos fazerem o culto? Aí quando forem grandes, você vai cobrar que eles não estão na igreja. Eles falaram, pai, mas você não deu um melhor exemplo para a gente. Infelizmente são problemas difíceis. Eu quero dizer que sempre há uma oportunidade de você se voltar para Deus. Mas é preciso ter muita atenção nisso aqui. Quando Israel errava, o povo inteiro errava. Quando um pastor de uma igreja erra, o exemplo é terrível. Por isso que Moisés não pôde entrar na terra. Por um só pecadinho, era para falar com a rocha, ele bateu. Deus falou, olha, você é o líder, você deu um mau exemplo tão grande sobre os liderados que eles vão utilizar o seu exemplo como desculpa para sempre. Você não vai poder entrar, Moisés. Aí temos aqui, Caifás, o sumo sacerdote, que rasgou suas vestes e falou, é melhor que um homem morra do que todo Israel pereça. E ele falou aqui quase uma profecia. Quais são os comentários aqui da lição? Um líder tem o potencial de elevar ou desanimar. Líderes espirituais influenciam os outros. Mas Esdras e Neemias tiveram um forte relacionamento com Deus. Qual era a chave do seu forte relacionamento? Está tudo aqui, jejuns e oração. A fé de qualquer outra pessoa não faz diferença para nós se não exercermos a nossa própria fé. Então não adianta você ficar ouvindo o sermão do pastor Bulhão, o sermão aí de grandes pregadores no YouTube, se você não exercitar a sua própria fé. Se você não desenvolver a sua salvação com temor e tremor, segundo o texto. Você tem que ter a vida de oração e a vida de jejum, ok? Não adianta simplesmente ficar seguindo um ícone, que você será posto numa prova onde você só terá de decidir e você não pode ficar aí pedindo para que outras pessoas escolham por você. Você precisa escolher para ser responsável sobre suas próprias escolhas. É assim que termina a lição aqui, No fim, cada pessoa terá de responder por si mesma perante Deus. Líderes fracos produzem uma igreja fraca. Líderes fracos fazem sermões fracos. Não é que a retórica, a grandiosidade é que faz o sermão, não. O que faz um sermão é a palavra sendo pregada. Não importa se a pessoa tem dificuldade, se ela erra os verbos, se ela não leu. Não é isso. Um sermão forte não é que ele é perfeito na sua gramática, mas um sermão forte, ele é perfeito na aplicação do texto bíblico. A pessoa pode não saber ler, mas ela prega a Bíblia porque ela memorizou alguns versos. Então, líderes fracos produzem sermões fracos e sermões fracos matam. Sermões fracos não produzem espiritualidade numa igreja e a igreja vai definhando espiritualmente. Agora, líderes fortes produzem sermões fortes, eles pregam a palavra. Líderes fortes conduzem a comissão da igreja de uma maneira forte, de uma maneira bíblica, e eles produzem uma igreja vencedora. Então temos aqui um bloco, domingo e segunda, formando um bloco. Temos os exemplos e os reis. Só contar um pouco de cada um e tirar um exemplo, ok? Agora vamos ter um outro bloco, terça e quarta. Se no bloco de cá nós estudamos a história de outros líderes, no bloco de terça e quarta vamos estudar o exemplo de Esdras e Neemias. Então aqui, terça-feira, coragem e poder, pergunta 3. Leia Neemias 4, 7 a 23. De que maneiras Neemias demonstrou coragem? O que lhe deu essa ousadia? E nós vemos aqui em Neemias 4, eu destaco o verso 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então olha, ele colocou os construtores para vigiar e ficou com eles. Ele não somente confiou em Deus, mas ele fez a parte dele. Olha o comentário da lição. O servo de Deus não disse apenas, tudo bem, Deus, você faz tudo, né? Aquela ideia que só Deus trabalha e o homem não faz nada. O homem, né, só fica aqui olhando. Isso chega a ser até injusto, né? Se só Deus faz tudo, por que nós estamos aqui hoje? Porque Deus já não acabou com todas as coisas, né? Porque Deus deixa a gente ficar passando uns apertos. Se Deus fazia tudo, por que ele deixou Neemias passar um aperto? Se tanto fez como tanto faz, é só Deus e não depende nada. Não, meu amigo.
Deus faz e espera que o homem coopere com ele. Ó, o servo de Deus não disse, tudo bem, Deus, você faz tudo. Em vez disso, ele levou o povo a fazer a sua parte. Isso aqui é muito importante. Ó. O governador encorajou-os a acreditar neles, trabalhou com eles e lhes deu a responsabilidade de agir. Deus só abriu o Mar Vermelho quando o povo pôs o pé na água. Quando os pés estavam molhados. Olha, vocês têm que ter fé, mas a fé tem que ser uma fé viva, uma fé operante. Veja aqui no final do 2º parágrafo. Devemos fazer a nossa parte se quisermos ver a libertação e as bênçãos divinas. Como nós resumimos isso aqui? Cooperar é o poder de Deus com o esforço humano. É a cooperação entre Deus e o homem que formam a base do evangelho eterno, ok? Isso aqui é adventismo que eu estou falando para vocês. Isso aqui é 3 mensagens angélicas. Isso aqui é a base do juízo investigativo. Cooperação. Não é nunca é apenas Deus, ok? Deus morreu na cruz. E Ele oferece a sua graça para que nós possamos cooperar com Ele. Deus já fez a sua parte. Disso podemos ter certeza. Agora, precisamos nós fazermos a nossa parte. E a lição até trabalha esse problema na parte no pé. Embora o contexto seja diferente, como a postura de Neemias reflete essas palavras de Tiago. Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Muitas pessoas, elas fazem assim, não, Deus coopera conosco, né? Essa ideia de cooperação só existe quando nós cooperamos na salvação de outras pessoas, né? Então, na minha salvação mesmo, aqui no Evangelho, né, segundo o Evangelho bíblico, né, coloca um Evangelho só de Paulo, né? Deus faz tudo, eu não faço nada. Eu só faço para ajudar os outros, mas eles mesmos não fazem nada. Essa ideia ela não tem um verso bíblico, entendeu? É uma ideia artificial. Nós cooperamos na nossa própria, ok? Salvação. Como que é isso? Como que é isso? Em Daniel, nós vamos estudar juízo investigativo, vamos estudar mais com ele. Mas o que acontece? Jesus morreu por nós, Jesus pagou todos os nossos pecados. Jamais podemos ter mérito, jamais podemos nos orgulhar que fizemos algo, porque Cristo pagou todos os nossos pecados. Para quê? Para andarmos em retidão, para a prática de boas obras. Quem não praticar obras depois que recebeu o perdão de Cristo, será cortado. Então, você não paga os pecados passados. Esses pecados foram pagos com Deus, mas você tem a obrigação de andar limpo a partir de agora. É o que o rei falou àquele servo, ó, não paguei eu toda esta dívida porque você não foi justo, mas você foi injusto, você ficou cobrando, você não foi misericordioso com o seu próximo. E Jesus diz assim, ó, assim também fará o nosso Pai Celestial com aqueles que foram perdoados e não manifestam misericórdia de agora para frente. Eles não estão cooperando com a graça de Deus. Tiago, isso aqui é bíblico? Eu podia citar um monte de textos de Ellen White, só vou citar versos bíblicos. Lucas 13, verso 24. Vamos ver lá essa ideia? Isso aqui é a lição que trouxe essa discussão, ok? Lucas 13, verso 24. Respondeu-lhe Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que não poderão entrar? Porque não se esforçaram. Lá no dia que Jesus voltar, muitos dirão, mas não realizamos milagres em teu nome, né? Nós não operamos sinais e prodígios, nós não curamos, nós não estudávamos a Bíblia, estudávamos a lição, íamos lá para o JA, fazíamos o Impacto Esperança, mas vocês não se esforçaram o suficiente pela estrada da abnegação e por entrar na porta estreita. Então exige esforço. Mas o Senhor não morreu por nós, não era só crer. Pois é, era crer e se esforçar. Isso aqui é Jesus que falou, ó, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Mas, Senhor, já andei o caminho estreito. Pois é, para entrar pela porta estreita, tem que se esforçar um pouquinho mais. Jesus fez tudo, mas você também tem que se esforçar para a graça operar em você. Ah, Tiago, mas Paulo não fala isso. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Olha lá. 2 Coríntios,
Capítulo 6, verso 1. E nós, igreja, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Tem gente que recebe em vão a graça de Deus, por quê? Porque não quer cooperar. O que diz o texto aqui? E nós, na qualidade de cooperadores com Deus, cooperadores, poder divino aliado ao esforço humano, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Aí o verso 3 diz assim, ó, eis o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da vossa salvação. Essa palavra cooperação no grego é sinergoi, ok? Sinergoi. Ela aparece lá em Tiago, a lição não citou Tiago aqui, Tiago 2,18. Vamos lá em Tiago, ó. Tiago 2,22. Vês que a fé operava juntamente com as suas obras. Esse operava juntamente aqui é o sinergoi. Sim é junto, união, e o ergo é trabalho. Então, trabalha junto. A fé deve trabalhar junto com as obras. Então, essa é a ideia aqui. Neemias, ele não só falou assim, eu tenho fé. Não, meu amigo, eu tenho fé, mas vamos trancar a casa. Vamos colocar grade, né? Vamos colocar aquelas proteções em cima do muro. Vamos aqui colocar os guardas na porta da cidade, porque Deus vai operar por intermédio de nós e nós vamos ganhar essa guerra, ok? Assim também nós vamos vencer a guerra contra o pecado, a guerra contra Satanás e seremos triunfantes se e tão somente se cooperarmos com Deus. Quarta-feira, propósito e entusiasmo. O que os seguintes textos revelam sobre a força motivadora na vida de Esdras e Neemias? A força motivadora é que eles estavam preocupados com a glória de Deus. Eles não tinham motivos egoístas, o eu, a minha profissão, o que eu vou alcançar, o que eu vou atingir, não. Que eu me perca, mas que eu faça o que Deus está me mandando, não é o que eu gosto, mas eu vou lá para uma cidade empoeirada, uma cidade no meio do deserto, uma cidade destruída, eu vou largar aqui a corte. Eles moravam num palácio de ouro, eles moravam em Persópolis, eles moravam em Suzã, eles habitavam ali a corte, eles tinham um emprego público do bom. E eles foram sofrer a miséria com o povo, num lugar onde havia usura, num lugar onde havia exploração, num local onde não haviam serviços. Eles foram para no meio do nada, porque a glória de Deus estava envolvida. Temos que restaurar a casa de Deus. Temos que restaurar o serviço, a adoração verdadeira. Temos que restaurar a lei de Deus. Temos que ensinar o povo as doutrinas. Isso é o resumo da vida de Esdras e Neemias. O sangue de Neemias ficou respingado naquelas pedras que estavam edificando o muro. A vida deles estava ali em relação a isso. E Neemias fala, olha, eu não fiquei usando o dinheiro, eu não fiquei me alimentando da comida que eu tinha direito, mas eu reparti tudo que eu tinha porque a miséria do povo era muita. Essa ideia, estavam procurando a glória de Deus, agradar a Deus e não agradar a si próprios. Olha, Esdras fez isso. Estou no terceiro parágrafo, estudando as Escrituras e ensinando a palavra ao povo. Como que ele fez? Prega a palavra. Neemias encorajou o povo a fazer o que era certo e a defender o Senhor corajosamente. Então, eles restauraram a cidade, eles reconstruíram o muro, como Esdras com a parte teórica de doutrinas bíblicas e Neemias com a parte prática. Vamos aqui reformar, vamos trabalhar e construir, olha, não apenas uma restauração material, mas também reavivamento e reforma. 3 itens para você destacar, professor. Eles estavam restaurando e reconstruindo uma cidade, os muros de uma cidade. E ali, Isaías 58, ele faz uma aplicação. Ele diz assim, clama a plenos pulmões, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E ali nos últimos versos diz assim, os teus filhos restaurarão as antigas ruínas, serás chamado reparador de brechas, para que o país se torne habitável. Reparador de brechas, restaurador de veredas, é o que Esdras e Neemias foram. E vemos aqui a aplicação que Ellen White fez em Profetas e Reis sobre os muros. O que são os muros para nós hoje? A lei de Deus é um muro alto e bem forte para proteger o seu povo e nós devemos restaurar e edificar os muros de Deus. Acontece que muitas pessoas hoje estão querendo, criar brechas no muro de Deus. Você já viu isso?
Tem pessoas que falam, mas será que isso é ponto de salvação? Será que realmente Deus pediu isso? Será que eu não posso usar isso? Geralmente em usos e costumes, será que no sábado eu não posso fazer isso? E você já viu ali uma metáfora que nós vamos utilizar aqui do mundo jurídico, né? Olha, aquele político muito rico fez algo errado, mas ele contratou um bom advogado e aquele advogado encontrou uma brecha na lei e aquele político não foi condenado. Ou aquele grande traficante pagou um grande escritório e ele encontrou ali uma brecha na lei, ok? Aquele advogado muito esperto encontrou uma brecha na lei e conseguiu um habeas corpus. Tem pessoas hoje que estão procurando brechas na lei de Deus, porque eles não estão preocupados com a glória de Deus. Eles estão preocupados com se agradar a si mesmo. E aí sabem que a lei proíbe, ali o sábado tem que ser guardado. Mas será que se eu encontrar uma brechinha, eu posso ver televisão dia de sábado? Será que se eu encontrar uma brechinha, eu posso utilizar isso, posso utilizar aquilo, posso utilizar essa música, aquela outra? Talvez tenha uma brecha na lei de Deus ali. Vamos abrir uma brecha no manual, né? O manual da igreja diz que devemos utilizar a música assim, 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 né? O rock não deveria ser utilizado. Mas quem sabe a gente faz uma brecha aqui no manual e utiliza, né, essa música. Deus não está querendo esse tipo de pessoas. Vamos fazer uma brecha aqui no muro, que aí Tobias, Sambalat não vão ficar tão irados e vamos vir aqui para nos matar, né? Isso aqui que está na lição de terça-feira, né? Se a gente deixar umas brechinhas aqui, aí nós vamos ser mais populares com os samaritanos, eles não vão ficar tão irados, nós vamos alcançá-los aí. Quem sabe Eliasibe, né? Vai ficar aqui no... Lembra? Eliasibe lá, o sumo sacerdote, que estava se aparentando com os samaritanos. Irmãos, eu estou dando exemplos e dizendo que hoje Deus está procurando por restauradores de brechas, aqueles que vão restaurar as antigas veredas. Então, onde que está a lei de Deus? Está aqui na Bíblia, esse livro preto aqui que tem a lei de Deus. Mas muitas pessoas não entendem. Então Deus mandou aqui os testemunhos para a igreja. Por isso que eu deixei ali os 9 volumes, uma coleção. O ano está começando, que tal começar o ano com o pé direito? Vai lá, liga na casa publicadora, compre os 9 testemunhos. Tiago, é caro, então compre o número 1. Comece a ler o número 1, você vai demorar uns 6 meses para ler, depois você compra o número 2. Tiago, o que tem nisso aqui? Os testemunhos para a igreja. Muita gente fica assim muito incomodada quando fala em Ellen White. Agora é o seguinte... Você que se batizou na igreja adventista, que fez a profissão de fé, um dos itens ali estava a entender que a igreja de Deus possui o dom profético revelado na pessoa de Ellen White. Então você entende que ela é um profeta e essa é uma condição para a igreja adventista ser a igreja de Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua descendência. Aos remanescentes, aos restantes. Quais restantes? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Foi o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, que escreveu tudo isso aqui. Por isso, Isaías diz, a lei ao testemunho. Se eles não falarem assim, se ficarem querendo arranjar brechas no muro de Deus, não verão a alva. Então aqui a Bíblia, tudo que está aqui na Bíblia, mas aqui está de maneira explicada, detalhada, para pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia. A Bíblia fala de pureza, aí você tem que ser puro. O que é ser puro? Aí tem aqui pureza do jovem, pureza no namoro, pureza no comportamento, ok? A Bíblia fala, tem que ser modesto. Aí todo mundo fica, o que é modesto? O que é modesto, né? Neemias ia levantar o muro da modéstia lá em cima, ia colocar um monte de tijolos, de pedras, aqui está o muro da modéstia. Mas tem pessoa que está querendo ficar, brecha na lei de Deus. Aí você lê aqui, você procura nos testemunhos, é palavra inspirada também. Tiago, vamos tirar isso aqui. Se você tira isso aqui, você tira a característica que identifica a igreja adventista como a igreja da profecia, ok? Porque a profecia diz que guarda os mandamentos e tem que ter um profeta nessa igreja, ok? Aí a Bíblia ali fala sobre, vamos pensar em mais um tema ali, sobre evangelismo, sobre dízimo, sobre música, sobre tudo, aí você não entende direito, mas aqui explica muito bem. Então isso aqui é para ajudar você a entender tudo o que está aqui na Bíblia. Nós precisamos edificar a lei de Deus, nós precisamos de restauradores de brechas e não precisamos agradar o nosso coração, mas fazer o que Deus pede. Chegamos à quinta-feira, humildade e perseverança. Leia Esdras 8, 21 e 23. A decisão de Esdras de não falar com o rei foi tola ou corajosa? Isso aqui é uma das partes mais bonitas do livro de Esdras. Vamos lá, Esdras capítulo 8, verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos.
Por que eles se humilharam? Porque eles estavam desprotegidos, humanamente falando. Verso 2: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Por que teve vergonha? Porque já havíamos lhe dito: a boa mão do nosso Deus é sobre nós, sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Então, se a mão de Deus é sobre nós, nós confiamos que Deus vai nos proteger. Querido amigo, eu quero dizer para você que a sua casa é protegida não é porque tem muro, porque tem alarme, tem energia, cerca elétrica, não, é porque Deus protege. Porque a boa mão de Deus é sobre você. Porque tem muita casa que tem tudo isso e Deus não protege. Deus se afasta, porque a pessoa talvez se afasta dos caminhos. E às vezes uma casa toda protegida e o bandido pode te render quando você entra na casa. Então, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar os muros, em vão trabalha o construtor. E aí, olha só, o que aconteceu? Partimos do rio Ava, estou no verso 31, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos a Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. A boa mão protegeu um grupo de pessoas carregados, lotados com os bolsos de ouro, e nada lhes aconteceu. Isso aqui deve ter sido um testemunho tremendo para Artaxerxes, porque Artaxerxes falou assim: rapaz, o Deus dessas pessoas deve ser forte, eles atravessaram o deserto e chegaram com ouro lá. Então isso aqui é muito bonito, mas Esdras não foi precipitado. Olha o que Esdras fez ali, ó, verso 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Deus vai te atender também se você pedir. Talvez você está pensando: eu sou um líder fraco. Todos nós já fomos um líder fraco alguma vez, mas se nós nos humilharmos, fizermos jejum e orarmos, Deus pode nos transformar em líderes fortes. Que maravilhoso! Deus pode operar por meio de nós e nós podemos refazer os erros do passado e sermos como Esdras, Neemias. Por que não? Por que não fazer diferente? O ano está começando. Vamos renovar os nossos votos, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Leia Neemias 5, verso 14 a 19. Eu vou destacar aqui o verso 19, Neemias 5, 19. Lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. O que Neemias fez ao povo? Neemias deu a vida. Neemias é um tipo de Cristo, ele deu a vida para restaurar a lei, para restaurar a santidade, a pureza, para restaurar um povo, para restaurar o templo, para restaurar uma cidade, a fim de que Deus tivesse um nome, um povo sobre esta terra. Neemias é um tipo de Cristo, ele viveu, ele deu a vida por isso. Ele não ficou cobrando o que lhe era de direito. Ai, eu paguei, isso é meu. Não. Ele deu porque a glória de Deus precisava ser reivindicada. Os verdadeiros líderes devem estar dispostos a se humilhar, a ser servos, a fazer doações ao povo. A melhor maneira de liderar é servir, e a lição cita o exemplo de Cristo. Que tal sermos líderes como Esdras e Neemias? Isso aqui é o resumo da lição, ser como Esdras e Neemias. C.S. Lewis disse que o propósito da igreja é atrair as pessoas a Cristo, a fim de transformar os atraídos em pequenos Cristos, em pequenos Esdras e Neemias. Há líderes fortes como Esdras e Neemias. Lição de sexta-feira: a obra de restauração e reforma realizada pelos que voltaram do exílio sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, apresenta o quadro de uma obra de restauração espiritual que deve ocorrer nos últimos dias da história da terra. Você é chamado para ser um Esdras, você é chamado para ser um Neemias. Não é fácil. O seu sangue vai estar respingado nos muros da lei de Deus, nos bancos da igreja, nos púlpitos de muitas igrejas, nos aposentos de muitas casas, de pessoas que foram visitadas a fim de que a norma de justiça fosse erguida, a fim de que as pessoas fossem aproximadas a Cristo. Você é chamado para ser um Esdras e Neemias. E a dificuldade que eles enfrentaram em restaurar o muro, em restaurar a cidade, em restaurar o templo, será a dificuldade enfrentada por nós hoje em restaurar a lei de Deus, em restaurar a brecha, em fechar a brecha, quando muitos querem que a brecha permaneça aberta. Mas eles venceram e você também pode vencer. Deus esteve com eles e operou por meio deles de maneira incrível. E Deus vai operar
de maneira fantástica por intermédio de você, da sua família, do seu ministério, da sua igreja. Que Deus o abençoe e eu vejo na lição de Daniel.